Trabalhar no setor de autópsias de um hospital nunca foi algo que planejei para minha vida, mas, de alguma forma, acabei ali. Era um trabalho silencioso, metódico, e exigia um certo distanciamento emocional. Afinal, lidar com corpos sem vida não é uma tarefa para qualquer um. A sala onde realizávamos os procedimentos era fria, com aquele cheiro característico de produtos químicos que pareciam impregnar até na alma. Era um ambiente que não permitia distrações. Naquela noite, tudo parecia rotineiro. Tínhamos recebido um corpo no final da tarde, um homem de uns 40 e poucos anos que havia falecido em um acidente de carro. A equipe do turno da manhã havia feito a primeira análise, e minha tarefa era finalizar o relatório pós-autópsia. Era algo mecânico: medir, pesar, registrar ferimentos, documentar detalhes que poderiam ser importantes. O som dos instrumentos era a única coisa que preenchia o silêncio opressivo do lugar. Por volta das 2 da manhã, quando o cansaço começava a pesar, algo me fez parar. Não era incomum ouvir pequenos estalos ou ruídos na sala. A dilatação dos materiais com a mudança de temperatura ou até mesmo o sistema de ventilação podiam causar isso. Mas aquele som foi diferente. Era algo mais ritmado, como se fosse uma batida suave, quase imperceptível. Deve ser algum equipamento, pensei. Tentei ignorar e continuei escrevendo o relatório. Porém, o som voltou. Um toque-toque vago, que parecia vir de dentro de um dos armários de armazenamento. Meu coração acelerou, mas me forcei a levantar e verificar. Não havia nada. Tudo estava em ordem. Suspirei aliviada e voltei ao trabalho, tentando afastar a ideia de que algo estava errado. Não demorou muito para que o incômodo aumentasse. As luzes deram uma piscada rápida, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Trabalhar sozinha na madrugada já era suficientemente desconfortável, mas naquela noite, parecia haver uma energia diferente no ar. Enquanto me concentrava para terminar, ouvi novamente aquele som, só que desta vez parecia mais próximo, mais intenso. Era quase como se viesse da maca onde o corpo estava. Isso é coisa da minha cabeça, murmurei para mim mesma, tentando manter a calma. Mas a sensação de estar sendo observada era insuportável. Eu evitava olhar diretamente para o corpo, mas não conseguia ignorar a ideia de que algo estava errado. Cada sombra na sala parecia se mover de forma estranha, e o silêncio agora era opressor. Aproveitando que você chegou até aqui, quero te pedir algo importante. Se você gosta de histórias de terror e quer acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Assim, você ajuda o canal a crescer e garante que não vai perder nenhum novo vídeo. Decidi dar uma pausa. Levantei, fui até a pequena pia no canto da sala e lavei o rosto, tentando afastar aquele sentimento estranho. Quando me virei para voltar à mesa, o choque quase me fez cair. Respirei fundo, tentando controlar meu nervosismo. O ambiente estava mais frio do que o normal, o que me obrigou a esfregar os braços para aquecer. Enquanto me aproximava da maca, um arrepio percorreu minha espinha novamente. Havia algo errado, algo que eu não conseguia definir, mas era impossível ignorar. Observei o corpo mais de perto, procurando qualquer sinal de alteração. Tudo parecia exatamente como deveria estar. Voltei para a mesa e peguei a prancheta com os documentos. Enquanto revisava os dados, ouvi algo que congelou meu sangue, o som de algo arrastando no chão. Não tive coragem de olhar imediatamente. Minha mente tentava racionalizar, criar explicações lógicas. Poderia ser minha própria cadeira que havia deslizado de leve, ou talvez o meu cansaço estivesse me pregando peças. Mas o som não parava. De forma hesitante, virei o olhar lentamente em direção à origem do som. A maca. Ela havia se movido de novo. Não era coisa da minha cabeça. Agora estava visivelmente fora do lugar, e as rodinhas deixaram marcas no piso encerado. Meu coração disparou, e senti as palmas das mãos suarem. Ok, deve ser algum problema com o piso ou as rodinhas mal travadas, pensei, tentando ignorar o nó crescente na garganta. Dei um passo em direção à maca, mas parei no meio do caminho. Não consegui continuar. O ar parecia pesado, quase sufocante. Estava difícil até de respirar. Decidi dar a volta, pegar o celular no armário e mandar uma mensagem para a segurança do hospital. Eles poderiam verificar comigo, e talvez isso ajudasse a aliviar a tensão. Enquanto caminhava,
ouvi um estalo seco atrás de mim. Olhei por cima do ombro e vi que a tampa de uma das gavetas frigoríficas estava ligeiramente aberta. Aquilo não fazia sentido. Eu havia conferido todas elas no início do turno. Meu coração martelava no peito, mas me obriguei a dar uma olhada mais de perto. Fechei a gaveta com força, certificando-me de que estava trancada. Voltei para a mesa e, enquanto pegava meu celular, algo caiu no chão com barulho estridente. Um dos instrumentos de autópsia havia caído sozinho, aparentemente do nada. Minha mente gritava que aquilo era impossível, que era só o estresse acumulado, mas algo mais profundo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali. Olhei para o relógio e percebi que ainda faltavam horas para o fim do meu turno. O medo me corroía, mas eu não podia simplesmente abandonar o posto. Me forcei a sentar de novo e terminar o relatório, decidida a não prestar mais atenção a qualquer ruído ou movimento estranho. Mas o silêncio que seguiu foi ainda pior. Era denso, como se o ambiente ao meu redor tivesse congelado no tempo. Minutos depois, enquanto digitava no computador, senti uma vibração na mesa. Achei que fosse um tremor leve, talvez causado por alguma obra próxima ao hospital. Mas então ouvi novamente aquele toque-toque rítmico. Dessa vez, vinha claramente da direção do corpo. Era como se alguém estivesse batendo levemente na lateral da maca. Minha respiração ficou curta. Lenta e hesitante, me levantei e caminhei até lá, com as mãos trêmulas. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Quando me aproximei, vi que as mãos do corpo estavam em uma posição diferente. Elas estavam cruzadas sobre o peito antes, mas agora pareciam levemente deslocadas. Meu coração quase parou. Eu sabia que ninguém havia entrado na sala. Decidi que não iria encostar em mais nada até chamar alguém. Peguei o telefone fixo da sala e disquei para a recepção, pedindo que mandassem um colega para verificar comigo. A voz na linha respondeu que mandariam alguém, mas que levaria alguns minutos. Minutos que, naquele momento, pareciam uma eternidade. Enquanto esperava, fiquei de pé, encostada na parede, tentando afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Foi então que vi, pelo canto do olho, a luz do sensor de movimento piscar. Era um sensor que monitorava a sala, ativado apenas pela movimentação humana. O problema era que eu não havia me mexido. O sensor de movimento piscando sem motivo aparente fez o frio na sala parecer ainda mais cortante. Meu coração disparou. A lógica me dizia que era um defeito ou algum tipo de interferência. Mas, naquele momento, a lógica parecia uma frágil tentativa de me enganar. Fiquei paralisada, meu olhar alternando entre o sensor e a maca. Não queria olhar diretamente para o corpo novamente, mas parecia impossível não sentir sua presença no ambiente. A sala, que antes era apenas fria e silenciosa, agora parecia viva, carregada de algo que eu não conseguia explicar. O som do meu próprio coração era quase ensurdecedor. Foi então que ouvi um estalo seco, semelhante ao de algo se partindo ou dobrando. Ele veio diretamente da direção da maca. A pequena racionalidade que ainda restava em mim dizia que talvez fosse o som de um músculo enrijecido se contraindo. Algo que, de fato, pode ocorrer com corpos após a morte, mesmo horas depois. Mas aquilo não me tranquilizou. A situação era diferente. Era o conjunto de coisas, os sons, o movimento, o sensor ativado. Parecia que a sala inteira estava conspirando contra mim. Na tentativa de controlar o medo, me aproximei do computador para verificar as gravações da câmera de segurança instalada no canto superior da sala. Precisava ter certeza de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação ou, na pior das hipóteses, de alguma falha técnica. Quando acessei as imagens, algo chamou minha atenção imediatamente. O momento em que o corpo parecia se mover, ou melhor, a maca dava um pequeno solavanco, como se algo tivesse empurrado por baixo. Era um movimento quase imperceptível, mas suficiente para gelar meu sangue. Comecei a suar, apesar do frio. Voltei à gravação, olhando atentamente para cada segundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Foi quando, por um breve instante, uma sombra passou rapidamente pela lateral da tela. Meu estômago revirou. Não havia ninguém na sala além de mim. Deixei a gravação pausada e me afastei do computador. Meu instinto gritava para que eu saísse dali imediatamente, mas algo me prendia. Não sei se era obrigação profissional, o medo de parecer paranoica,
ou simplesmente o fato de que fugir poderia piorar ainda mais minha percepção da situação. Decidi esperar pelo segurança. Encostei-me na parede mais distante da maca e fiquei de olhos fixos no corpo. A essa altura, cada segundo parecia uma eternidade. O tempo passava, mas ninguém chegava. A luz do sensor piscou mais uma vez, e desta vez foi acompanhada por um som suave, como de uma respiração. Eu estava a metros de distância do corpo, mas juro que ouvi aquele som vindo da direção da maca. Meu corpo travou. Só consegui pensar em uma coisa: verificar se a porta da sala estava devidamente trancada. Se alguém estivesse pregando uma peça ou se fosse algo ainda pior, eu precisava me certificar de que estava segura ali dentro. Caminhei lentamente até a porta, cada passo parecendo pesar toneladas. Quando alcancei a maçaneta, testei e percebi que estava trancada. Mas então ouvi outro som, mais distinto. Era como o ranger do metal sendo pressionado, e vinha da gaveta frigorífica que eu havia fechado minutos antes. Olhei para trás, minha respiração pesada, e vi que a gaveta estava novamente entreaberta. Não conseguia me mover. Era como se meu corpo estivesse preso entre o pânico e a incredulidade. Tudo dentro de mim gritava que aquilo não podia estar acontecendo. No mesmo instante, ouvi passos do lado de fora do corredor. O alívio foi imediato, mas breve. A sensação de segurança que deveria vir com a chegada de outra pessoa foi abafada por outra percepção. E se, ao abrir a porta, eu descobrisse que estava sozinha no hospital? Ou pior, que os passos do lado de fora não pertenciam a ninguém vivo? O som de batidas na porta interrompeu meus pensamentos. É o segurança, pensei, forçando-me a acreditar nisso. Me aproximei da porta e destranquei com mãos trêmulas. Ao abrir, um homem uniformizado me encarava com expressão confusa. Você está bem? Disseram que você pediu ajuda. Tentei explicar, mas minha voz saiu fraca. Apenas apontei para dentro da sala, incapaz de formar palavras. Ele olhou para a maca, depois para mim, com um semblante que misturava curiosidade e preocupação. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Algo está errado, sussurrei. Ele entrou cautelosamente, seus olhos analisando o ambiente. Caminhou até a maca, olhou para o corpo, depois para a gaveta aberta. Está dizendo que isso se mexeu sozinho? Ele apontou para a maca, mas sua expressão de ceticismo era clara. Antes que eu pudesse responder, um barulho alto e estridente ecoou pela sala. Era o som de algo metálico batendo contra o chão. Ambos nos viramos ao mesmo tempo, e vimos que um dos instrumentos que eu havia guardado estava no meio do piso, como se tivesse sido lançado de propósito. O segurança empalideceu. Talvez, algum tipo de corrente de ar, ele sugeriu, mas sua voz estava trêmula. Era óbvio que ele não acreditava nas próprias palavras. Eu mal conseguia respirar. Isso não é corrente de ar, murmurei, enquanto o som do sensor de movimento piscando nos envolvia novamente. O segurança olhou ao redor, agora visivelmente inquieto. Ele se virou para mim. Não acho que deveríamos ficar aqui por mais tempo. E, pela primeira vez naquela noite, senti que não estava sozinha no meu medo. O segurança deu um passo para trás, sua mão escorregando lentamente para o rádio preso ao cinto. Ele apertou o botão e chamou pela central. Aqui é o Ferreira. Preciso de reforços na sala de autópsia. Algo estranho está acontecendo. Do outro lado, a resposta veio abafada e cheia de estática. Reforços. O que está acontecendo, Ferreira? Ele hesitou antes de responder, provavelmente tentando encontrar palavras que não soassem absurdas. Possível falha no sistema de segurança. E outras coisas. Tragam alguém. Enquanto ele falava, eu não conseguia tirar os olhos da maca. Era como se meu corpo inteiro estivesse sintonizado em qualquer movimento, por menor que fosse. Ferreira percebeu minha atenção e se aproximou lentamente, seu rosto endurecido pela incerteza. Fique calma. Vamos sair daqui. Agora. De repente, todas as luzes da sala piscaram ao mesmo tempo. Ficamos em um breu quase absoluto por alguns segundos, apenas com o brilho intermitente do sensor de movimento no teto. O som que veio a seguir era algo que eu jamais esqueceria, um arrastar seco, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Não estávamos nos movendo, e Ferreira também parou de falar no rádio. Ele apenas olhou para mim,
seus olhos agora cheios de medo. Eu me virei devagar, com o coração martelando no peito. O som parecia vir do lado oposto da sala, próximo às gavetas frigoríficas. Ferreira, tentando manter a calma, puxou uma pequena lanterna do bolso e iluminou a área. O feixe de luz tremia tanto quanto sua mão. No canto iluminado, vimos que uma das gavetas, que antes estava completamente fechada, agora estava escancarada. O suporte metálico onde o corpo deveria estar estava vazio. Fiquei paralisada. Ferreira deu um passo à frente, apontando a lanterna para dentro da gaveta. Não tem nada aqui, ele disse, quase em um sussurro. Ele olhou para mim, esperando uma resposta, mas eu não tinha nada a dizer. Tudo dentro de mim gritava para que saíssemos dali, mas meus pés pareciam presos ao chão. Foi então que ouvimos um som seco vindo da porta da sala. Algo ou alguém a empurrava levemente, de forma insistente. Ferreira apontou a lanterna para a entrada. "Quem está aí?" ele gritou, tentando soar autoritário, mas sua voz entregava o nervosismo. A resposta foi o silêncio, seguido por um leve ranger, como se algo raspasse contra a porta. Ferreira não esperou mais. Caminhou até a entrada e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. "Está trancada", ele disse, com a voz carregada de frustração. "Você não acabou de destrancar isso?" Enquanto caminhávamos pelo corredor, o silêncio era quebrado apenas pelo eco de nossos passos apressados. O peso do que acabávamos de vivenciar estava estampado em nossos rostos. Ferreira ia à frente, ainda com a mão no rádio, mas não dizia nada. O segundo segurança, que parecia mais cético, mantinha a lanterna apontada para frente, seus olhos se movendo de um lado para o outro, atentos a qualquer sinal de movimento. Eu tentava afastar a sensação de que algo nos observava, mas não conseguia. Cada sombra ao longo do corredor parecia ganhar vida própria. Mesmo longe da sala de autópsia, a atmosfera pesada parecia nos seguir como uma nuvem. Meu corpo inteiro estava em alerta, e, apesar de estarmos juntos, eu me sentia vulnerável. Ferreira parou abruptamente. Ele olhou para trás, e percebi que seu rosto estava pálido. "Vocês ouviram isso?" Ele sussurrou, a voz quase inaudível. "Ouvir o quê?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele ficou parado por um momento, como se estivesse tentando identificar a origem do som. "Passos." Eu ouvi passos atrás de nós. O outro segurança bufou, tentando disfarçar a tensão. Provavelmente o eco dos nossos próprios passos. Esses corredores amplificam qualquer som. Ferreira não parecia convencido. Ele deu meia volta, iluminando o caminho de volta para a sala de autópsia. Eu não queria olhar, mas não consegui evitar. O corredor estava vazio, mas o silêncio parecia ainda mais opressor. Foi então que todos nós ouvimos claramente, passos firmes, lentos, ecoando pelo chão encerado. O som vinha de trás de nós, mas, ao mesmo tempo, parecia estar em todas as direções. "Ok, isso já passou do limite", Ferreira murmurou, apertando o passo em direção à saída mais próxima. Eu segui logo atrás, meu coração martelando no peito. O segundo segurança ainda hesitava, olhando para trás como se tentasse encontrar uma explicação lógica. "Deve ser algum funcionário que ficou preso aqui. Isso acontece o tempo todo", ele disse, mas sua voz estava menos confiante agora. "Não tem ninguém aqui a essa hora." Ferreira retrucou, quase gritando. Ele estava certo. O turno da noite era reduzido, e, àquela altura, o hospital estava praticamente vazio, exceto por nós. Chegamos ao elevador, e Ferreira apertou o botão repetidamente, como se isso fosse acelerar o processo. Quando as portas finalmente se abriram, entramos apressados. Ele pressionou o botão para o térreo e cruzou os braços, tentando recuperar o fôlego. O outro segurança ficou em silêncio, sua lanterna apontada para o chão. As portas começaram a fechar, mas antes de se fecharem completamente, o elevador deu um leve solavanco e parou. Ficamos ali, presos entre dois andares, com o painel de controle piscando descontroladamente. "Isso não pode estar acontecendo", murmurei, minha voz cheia de desespero. Ferreira tentou forçar as portas, mas elas não se moveram. Ele pegou o rádio novamente e chamou pela central, mas tudo o que conseguimos ouvir foi estática. O outro segurança tentou manter a calma, mas o suor em sua testa dizia o contrário. "Isso deve ser uma queda de energia."
Vai voltar logo. Mas algo estava errado. O painel piscava de forma errática, como se houvesse uma interferência. E então, o som voltou, passos, mas desta vez ainda mais próximos. Era como se estivessem dentro do elevador conosco. Olhei ao redor, quase esperando ver alguém ao meu lado, mas não havia ninguém. Vocês ouviram isso, não ouviram? Ferreira perguntou, agora completamente apavorado. O segundo segurança apenas assentiu, sua mão apertando a lanterna com tanta força que seus dedos estavam brancos. Foi então que as luzes do elevador se apagaram completamente. Ficamos mergulhados na escuridão, e a única coisa que ouvíamos era nossa respiração ofegante. Um som metálico, como se algo arranhasse as paredes do elevador, ecoou ao nosso redor. Isso é impossível, o segundo segurança sussurrou, sua voz quase quebrando. De repente, as luzes voltaram, e o elevador começou a se mover lentamente. Quando as portas se abriram no térreo, saímos correndo, sem olhar para trás. Ninguém disse nada enquanto cruzávamos o saguão vazio do hospital. Ferreira foi direto para a guarita, enquanto outro segurança ficou parado na entrada, ainda tentando entender o que havia acontecido. Eu não quis saber de explicações. Peguei minhas coisas e fui embora, jurando que nunca mais voltaria àquele lugar. O que quer que estivesse naquela sala de autópsia, ou no hospital, não era algo que eu estava disposta a descobrir. Mas, enquanto dirigia para casa naquela madrugada, não consegui deixar de olhar pelo retrovisor, sentindo que, de alguma forma, aquilo ainda não tinha acabado. Enquanto dirigia pelas ruas desertas da madrugada, o silêncio do carro era um alívio, mas, ao mesmo tempo, parecia me envolver como uma armadilha. Meu coração ainda estava acelerado, e meus pensamentos insistiam em retornar ao que havia acontecido. Eu tentava racionalizar, problemas elétricos, fadiga, até mesmo uma crise de pânico. Tudo fazia mais sentido do que acreditar no impossível. Mas algo não estava certo. O espelho retrovisor parecia ganhar um peso estranho, como se me obrigasse a olhar para ele constantemente. Em cada reflexo, eu tentava encontrar algo em comum, uma sombra, um vulto, mas só via o vazio do banco de trás. Ainda assim, o desconforto não desaparecia. Cheguei em casa pouco depois das 3 da manhã. A rua estava completamente deserta, exceto por um gato que atravessou rapidamente na minha frente. Estacionei o carro na garagem e fiquei sentada por alguns minutos, tentando acalmar meus nervos antes de entrar. Meu apartamento era pequeno, mas, naquela noite, parecia um refúgio seguro. Assim que fechei a porta atrás de mim, um alívio imediato tomou conta. A segurança do meu espaço pessoal era reconfortante. Tirei os sapatos e fui direto para a cozinha, buscando um copo d'água. A rotina simples de abrir a torneira e beber me trouxe de volta à realidade. Eu só precisava dormir, e tudo isso pareceria menos intenso pela manhã. Mas o som de um leve estalo na sala me fez congelar. Coloquei o copo na pia, tentando ouvir com mais atenção. Parecia ser o mesmo tipo de som que ouvirá no hospital. Aquele estalo que parecia sem sentido, mas que, ao mesmo tempo, fazia a espinha gelar. Andei devagar até a sala, acendendo as luzes pelo caminho. Não havia nada fora do lugar. Talvez fosse o apartamento acima do meu. Sim, era isso. As paredes eram finas, e qualquer ruído do vizinho parecia amplificado. Suspirei e decidi ignorar. Segui para o quarto, determinada a encerrar aquela noite perturbadora. Deitei na cama, com o celular na mão, e tentei distrair minha mente assistindo a vídeos aleatórios. Funcionou por um tempo. O brilho da tela e o som baixo me ajudaram a afastar os pensamentos ruins. Até que a conexão Wi-Fi caiu. Olhei para o celular, irritada, e percebi que o sinal estava intermitente. Levantei, já pensando em reiniciar o roteador. Ele ficava na sala, perto da TV. Enquanto caminhava pelo corredor, senti um leve desconforto, como se algo estivesse deslocado. Parei por um momento e olhei ao redor. Tudo estava no lugar, mas o silêncio parecia pesado demais, como se o ambiente estivesse segurando o fôlego. Ao chegar à sala, vi o roteador piscando freneticamente. Abaixei para desconectá-lo da tomada, mas foi então que algo me fez parar. Uma leve corrente de ar, fria, passou por mim. O tipo de sensação que não deveria estar ali, já que todas as janelas estavam fechadas. Levantei devagar, sentindo cada músculo do meu corpo tenso.
Meu olhar foi direto para a janela da sala. As cortinas estavam paradas, intactas, mas o reflexo no vidro me fez estremecer. Não era um reflexo comum. Era como se uma sombra estivesse ali, algo no limite do que minha visão podia captar. Virei-me rapidamente, mas a sala estava vazia. Senti meu peito apertar. Não podia ser real. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez meu cérebro estivesse pregando peças em mim. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas a paranoia me afetando. Decidi voltar para o quarto. Não queria mais lidar com aquela sensação. Mas, no momento em que desliguei a luz da sala, o som voltou. Toque, toque. Era leve, mas claramente audível. E vinha da porta da frente. Parei no meio do corredor, meu coração disparado. Quem bateria na minha porta a essa hora? Era impossível que alguém tivesse entrado no prédio sem ser notado. Fiquei imóvel, tentando ouvir qualquer outra coisa. O silêncio voltou, mas, agora, a sensação de que eu não estava sozinha era quase palpável. Vai ver, é algum vizinho, murmurei, tentando racionalizar. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Nada. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fluorescente que piscava de vez em quando. Suspirei, me sentindo tola, e me virei para voltar ao quarto. Mas, antes de dar o primeiro passo, ouvi novamente. Toque, toque, toque. Desta vez, parecia mais firme, mais insistente. Engoli em seco, minha mente dividida entre abrir a porta e simplesmente ignorar. O instinto de sobrevivência gritava para não fazer nada, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de provar que estava tudo bem, me venceu. Respirei fundo e destranquei a porta, abrindo-a lentamente. O corredor estava vazio. A luz fluorescente piscou mais uma vez, e, por um breve segundo, tive a impressão de ver algo no final do corredor. Uma sombra que se moveu rapidamente, desaparecendo ao virar a esquina. Fechei a porta com força, trancando-a e verificando a tranca 2 vezes. Voltei para o quarto, meu corpo tremendo de adrenalina. Era apenas uma coincidência, pensei. Apenas algum vizinho voltando tarde para casa. Mas, por mais que eu tentasse, não conseguia convencer a mim mesma. Deitei na cama, puxando o cobertor até o queixo, e fiquei encarando o teto, tentando afastar aquela sensação sufocante. Mas, então, ouvi algo que me fez prender a respiração. Passos. Dentro do apartamento. Os passos começaram devagar, ecoando pelo silêncio do apartamento. Eles vinham do corredor, no mesmo caminho que eu havia feito há pouco para verificar a porta. Meu corpo ficou completamente paralisado. Era como se minha mente estivesse gritando para eu fazer algo, mas meus músculos se recusassem a obedecer. Tentei racionalizar. Talvez fossem os vizinhos. Talvez o som estivesse vindo de outro apartamento e, pela estrutura do prédio, parecia próximo demais. Mas havia algo no ritmo daqueles passos, lentos, deliberados, que me fazia duvidar de qualquer explicação lógica. Com o coração disparado, eu me forcei a me levantar da cama. Peguei meu celular e abri o aplicativo da lanterna. Era a única arma que eu tinha no momento, por mais inútil que parecesse. Saí do quarto lentamente, tentando não fazer barulho. Meu pé descalço no piso frio parecia amplificar cada movimento, mas eu precisava ver o que estava acontecendo. O corredor estava escuro. A luz da sala, que eu havia desligado mais cedo, agora parecia uma barreira entre mim e qualquer coisa que estivesse lá. Apontei a luz do celular para frente, iluminando os primeiros metros. Não havia nada. Só o vazio. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de que algo me observava. É só a minha cabeça, murmurei baixinho para mim mesma, como se o som da minha própria voz pudesse afastar o medo. Dei mais alguns passos, chegando à entrada da sala. O ar ali parecia mais frio, como se houvesse uma corrente de vento passando por um lugar que deveria estar completamente fechado. Apontei a lanterna para a janela, mas ela estava trancada, as cortinas imóveis. Foi quando ouvi novamente. Toque, toque, toque. O som vinha da cozinha, do outro lado da sala. Era como se alguém estivesse batendo em alguma coisa, talvez o tampo da mesa ou uma porta de armário. Minhas pernas tremiam, mas eu continuei andando. A luz do celular balançava à medida que minha mão suada tentava mantê-lo firme.
Cheguei à cozinha e olhei ao redor. Nada parecia fora do lugar. Todos os armários estavam fechados, e o único som era o zumbido baixo da geladeira. Passei a luz por todo o ambiente, me forçando a ser minuciosa. Eu precisava ter certeza de que estava sozinha. Foi então que percebi algo que não fazia sentido. A porta da geladeira estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado antes de ir dormir. Eu era metódica com essas coisas, especialmente porque não queria gastar mais energia elétrica do que o necessário. Mas ali estava ela, com uma fresta pequena o suficiente para que uma luz fraca escapasse de dentro. Me aproximei devagar, cada passo parecendo um desafio maior do que o anterior. Quando finalmente alcancei a geladeira, segurei a porta com cuidado e a abri por completo. A luz interna iluminou a cozinha, revelando conteúdo: garrafas de água, um pote de manteiga, restos de comida. Nada parecia fora do lugar. Mas, enquanto eu estava ali, abaixada, sentindo o frio do ar vindo de dentro, algo no canto do meu olho me fez parar. Uma sombra, refletida no aço inoxidável do micro-ondas. Levantei a cabeça lentamente, virando para olhar atrás de mim, mas não havia nada. Fechei a geladeira com um movimento rápido, sentindo o coração quase explodir no peito. Algo estava errado, profundamente errado. Meu instinto gritava para eu sair do apartamento, mas, ao mesmo tempo, eu não queria parecer paranoica. Não queria correr para fora no meio da madrugada, pedindo ajuda por algo que eu não conseguia nem explicar. Voltei para a sala, agora com a intenção de ligar para alguém. Talvez um amigo, alguém que pudesse falar comigo até que eu me acalmasse. Peguei o celular e desbloqueei a tela. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a bateria morreu. O brilho do celular desapareceu, deixando-me sozinha na escuridão. Droga! Murmurei, tentando manter a calma. Fui até a mesa onde deixava o carregador, mas, ao conectar o celular, percebi que não havia energia. As luzes do apartamento estavam apagadas, como se tivesse ocorrido um blackout. Olhei pela janela para verificar as luzes do prédio, mas as lâmpadas do corredor continuavam acesas. O problema era só no meu apartamento. Foi então que ouvi novamente. Não passos, mas algo pior, uma respiração. Não era minha. Era pesada, baixa e ritmada. Parecia vir de algum lugar perto da porta do corredor que levava ao meu quarto. Minha boca ficou seca, e minha visão parecia ficar turva por causa do pânico. A respiração parou. E, no silêncio que se seguiu, ouvi algo ainda mais perturbador. O ranger suave da madeira, como se alguém tivesse acabado de se movimentar dentro do quarto. Tudo em mim gritava para sair correndo, mas meus pés pareciam presos ao chão. Meu olhar fixou-se no corredor, esperando que algo, qualquer coisa, aparecesse. E então, vi uma sombra, quase indistinta, movendo-se no fundo do corredor, no limite da escuridão. Não era alta, mas seu contorno parecia humano. Por um momento, pensei que meus olhos estavam me enganando, mas, quando ela deu um passo para frente, tive certeza de que não estava sozinha. Meu corpo congelou. A figura no corredor permanecia imóvel, como se estivesse esperando algo. A luz fraca que vinha da janela da sala mal iluminava seu contorno, mas era suficiente para me fazer perceber que não era uma ilusão. Alguém, ou algo, estava ali. Minha mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um invasor que entrou enquanto eu dormia. Talvez fosse algum vizinho que, por algum motivo inexplicável, entrou no apartamento errado. Mas, em nenhum desses cenários, eu conseguia justificar como alguém teria passado pela porta trancada. A sombra deu mais um passo. Agora, parte de seu corpo estava na luz tênue do corredor. Era uma pessoa, sem dúvida. Os ombros largos e uma postura ereta me fizeram acreditar que se tratava de um homem, mas seu rosto ainda estava envolto em sombras. Quem está aí? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, quase um sussurro. A figura não respondeu. Por um segundo, pensei ter ouvido uma leve inspiração, como se ele estivesse deliberadamente tentando puxar o ar devagar, controlando a respiração. Era um som estranho, quase animalesco. Eu sabia que precisava fazer algo. Ficar ali parada não era uma opção. Meus olhos procuraram rapidamente por algo que pudesse usar como defesa.
Na mesa ao lado da porta da cozinha, vi uma faca, que eu havia usado no jantar e esquecido de guardar. Sem tirar os olhos do corredor, me movi lentamente em direção à cozinha, tentando não fazer barulho. A figura permaneceu imóvel, mas parecia me observar. Podia sentir o peso daquele olhar, mesmo que ainda não conseguisse ver seus olhos. Finalmente, alcancei a faca. Segurei-a firme, tentando ignorar o tremor em minhas mãos. 1 milhão de pensamentos passavam pela minha cabeça. E se ele viesse na minha direção, eu teria coragem de usar a faca? E se fosse um engano, alguém que precisava de ajuda? Mas, no fundo, algo me dizia que aquilo não era um engano. Eu não sabia o que fazer. Então decidi tentar novamente. Escuta, você não deveria estar aqui. Eu vou chamar a polícia. Gritei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Nenhuma resposta. Nenhum movimento. Apenas aquele silêncio opressivo. Minha paciência se esgotou. Não podia ficar ali esperando que algo acontecesse. Ainda segurando a faca, avancei um pouco, mantendo uma distância segura, mas suficiente para tentar enxergar melhor. Se você não sair agora, eu vou gritar. O prédio inteiro vai ouvir. Ameacei. Então, ele se moveu. De repente, como se minhas palavras tivessem sido um gatilho, a figura deu um passo rápido para trás, desaparecendo na escuridão do corredor. Meu coração disparou. O que quer que fosse, parecia estar brincando comigo, jogando com meu medo. O instinto de sobrevivência finalmente tomou conta. Decidi que não ficaria ali nem mais um segundo. Corri para a porta da sala, mas, ao girar a maçaneta, percebi algo que me fez gelar. A porta não abria. Estava trancada por dentro, mas a trava não respondia, como se estivesse emperrada. Eu me virei para procurar as chaves, que costumava deixar em uma mesinha ao lado da entrada. E foi então que eu as vi. Não na mesa, mas no chão, bem no meio da sala, como se alguém as tivesse pegado e deixado ali propositalmente. Olhei novamente para o corredor, temendo que ele tivesse voltado, mas estava vazio. Peguei as chaves rapidamente, tentando ignorar o suor frio que escorria pelo meu rosto. Voltei para a porta e girei a chave com força. Dessa vez, a trava cedeu. Abri a porta com um impulso, mas o que vi do lado de fora me fez parar. O corredor do prédio, que geralmente era iluminado por lâmpadas fluorescentes, estava completamente escuro. Olhei para as luzes do teto, tentando entender, mas elas estavam apagadas, mesmo que nenhum outro apartamento parecesse ter perdido energia. Algo estava muito errado. Meu instinto me dizia para sair dali, mas não conseguia simplesmente correr para o escuro sem saber o que havia lá fora. Atrás de mim, o silêncio do apartamento parecia me engolir. Fechei a porta, deixando-a destrancada, e comecei a recuar em direção à janela da sala. Se algo ou alguém viesse, pelo menos eu poderia gritar por ajuda. Enquanto me movia, percebi que a sensação de estar sendo observada tinha se intensificado. Me virei, iluminando com o celular que havia carregado rapidamente na tomada da cozinha, e vi algo que me fez gritar. Uma mão, pequena e pálida, desaparecendo por trás da porta do meu quarto. Era impossível. A figura no corredor não tinha nada de pequeno. Então, quem ou o que estava no meu quarto? Me forcei a respirar fundo, tentando controlar o pânico. Talvez eu estivesse vendo coisas, talvez fosse um reflexo. Mas a imagem daquela mão parecia tão real. Ela não estava no mesmo lugar que a figura maior, o que significava que, se era uma pessoa, não era a mesma. E, se fosse isso, eu não estava lidando com uma única presença. Me apoiei na parede, o celular tremendo na minha mão. Precisava sair dali, mas parecia que, a cada tentativa, algo me prendia ainda mais no apartamento. Algo ou alguém não queria que eu saísse. O celular tremia na minha mão enquanto eu tentava pensar em uma saída. Meus olhos iam do corredor escuro para a porta do quarto, onde a mão pequena havia desaparecido. Não podia negar, havia algo ou alguém ali, e agora parecia mais de um. Fiquei ali por alguns segundos, tentando escutar qualquer som vindo do quarto ou do corredor. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que deixa os ouvidos inquietos, como se o próprio ambiente estivesse prendendo a respiração junto comigo. Decidi agir, mesmo que cada fibra do meu corpo gritasse para eu simplesmente correr. Comecei a me mover em direção à janela.
Minha ideia era simples: abrir e começar a gritar por ajuda. Mesmo estando no terceiro andar, eu sabia que os prédios ao redor eram próximos o suficiente para que alguém me ouvisse. Talvez isso bastasse para intimidar qualquer um que estivesse me assombrando ou tentando invadir. Cheguei à janela com passos lentos, ainda segurando a faca em uma mão e o celular na outra. Minhas mãos suadas dificultavam o manuseio, mas, ao alcançar a trava da janela, senti um alívio momentâneo. Ela ainda funcionava. Destravei a janela e empurrei, mas o vidro mal se moveu. Estava preso, como se algo do lado de fora o mantivesse no lugar. Forcei mais, usando as duas mãos dessa vez, mas ele continuou imóvel. Então, ouvi um som baixo, como o ranger de uma porta sendo aberta bem devagar. Veio do meu quarto. Meu coração disparou, e eu congelei, tentando ouvir mais. Não era apenas um ranger. Logo depois, veio um som mais suave, como passos leves no chão, seguidos de algo ainda pior: uma risada. Era uma risada infantil, curta e baixa, mas absolutamente inconfundível. Meu cérebro lutava para encontrar uma explicação. Talvez fosse um brinquedo esquecido que ligou sozinho. Talvez algum som vindo da rua, ecoando de maneira estranha. Mas eu sabia que não era isso. A risada tinha vindo do quarto, o mesmo quarto onde eu tinha visto aquela mão. Sem pensar muito, apontei o celular para a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas a porta agora estava entreaberta, com uma pequena fresta escura. A risada havia parado, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda mais opressor. O que quer que estivesse lá dentro, parecia estar esperando por mim. Pensei em sair correndo para o corredor do prédio, mas algo me segurou. Talvez fosse o medo de deixar minha casa para trás. Talvez fosse a absurda necessidade de enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Peguei todo o ar que consegui e dei 2 passos à frente. A cada movimento, a tensão parecia crescer. Meu corpo inteiro estava em alerta, o coração batendo tão rápido que eu tinha a impressão de que o som ecoava pelas paredes. Quando finalmente cheguei à porta do quarto, segurei a maçaneta com a mão livre, a faca firme na outra. Hesitei. Meu instinto dizia para eu não abrir, mas a curiosidade, ou o desespero, venceu. Empurrei a porta. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo feixe fraco do meu celular. O lugar parecia normal à primeira vista, mas algo estava errado. Uma cadeira no canto havia sido arrastada para o meio do quarto, e o guarda-roupa estava com as portas escancaradas, roupas caindo de dentro, como se alguém tivesse mexido nelas com pressa. Minha cama estava como eu havia deixado, mas, aos pés dela, havia algo no chão. Era uma boneca. Ela estava deitada de lado, virada para a porta, como se tivesse sido colocada ali de propósito. O rosto de pano estava marcado por manchas, e o cabelo sintético estava desgrenhado. Não era minha. Nunca vi essa boneca antes. Dei um passo para trás instintivamente, o celular tremendo na minha mão. Foi quando percebi algo que fez meu sangue gelar. A risada voltou. Mas, dessa vez, ela não vinha do quarto. Ela estava atrás de mim. Me virei tão rápido que quase derrubei o celular. O corredor estava vazio. Absolutamente nada. Mas a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Comecei a andar de costas, voltando para a sala, mantendo o corredor no campo de visão o máximo possível. Cheguei à sala e senti como se o ar tivesse mudado. Estava mais pesado, difícil de respirar, como se houvesse algo invisível ali comigo. A faca ainda estava firme na minha mão, mas a sensação de impotência era avassaladora. Minha mente corria em círculos, tentando encontrar uma solução. Foi então que percebi. Meu celular tinha sinal. Eu podia ligar para alguém. Qualquer pessoa. Minha primeira ideia foi chamar a polícia, mas, ao desbloquear o aparelho e abrir o discador, ele travou. A tela congelou por um segundo, e, antes que eu pudesse reagir, o celular reiniciou sozinho. Fiquei ali, encarando o aparelho reiniciar, tentando processar o que estava acontecendo. Assim que a tela voltou ao normal, notei algo estranho. O papel de parede, que antes era uma foto minha com amigos, agora era uma imagem completamente diferente. Era uma foto tirada da minha sala, exatamente onde eu estava parada, como se alguém tivesse acabado de tirar. Meu coração quase parou. O silêncio foi quebrado por um som forte vindo da cozinha. Algo havia caído,
talvez uma panela ou algum utensílio. Mas não tive coragem de ir até lá. Meu corpo estava congelado no lugar, incapaz de decidir o próximo passo. Então, ouvi novamente a risada. Ela estava por toda parte agora, ecoando pelas paredes. Eu sabia que não estava sozinha, e isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Passei aquela noite acordada, olhando para todos os lados, morrendo de medo. O mais incrível, é que ao amanhecer tudo cessou. Ao anoitecer ainda estava com medo que tudo retornasse, mas não retornou. Até hoje fico pensando o que foi que aconteceu, o que era tudo aquilo. A única coisa que sei, é que nunca mais quero passar por isso novamente.